Aleluia. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos dar início à nossa reunião de adoração. Vamos agradecer ao Senhor por nós estarmos aqui nesta casa, por estarmos reunidos neste lugar em nome do Senhor. E que nós possamos nessa noite entregar tudo para o nosso Deus, entregar tudo que nós temos de melhor para Ele, a nossa melhor oferta, o nosso melhor louvor, a nossa oração, entregar tudo ao Senhor, porque só Ele é merecedor. Amém? Feche os teus olhos e vamos já falar com o nosso Deus. Pai querido, em nome de Jesus, em Tua presença, Senhor, em oração aqui nesta noite nós nos colocamos, agradecendo ao Senhor, Pai, em primeiro lugar, pelo dia que o Senhor preparou para nós, e também, Jesus, por essa noite que o Senhor nos concede para nós estarmos em Tua casa, para nós estarmos buscando a Tua face, clamando ao Senhor, engrandecendo o Teu nome, que é santo, que é digno, que é justo, que é verdadeiro. Tu és o único Deus, aquele que merece, Senhor, toda a adoração da Tua igreja, da Tua amada noiva. Nós te glorificamos nesta noite, Jesus, porque o Senhor preparou esse lugar para nós estarmos para te adorar. O Senhor preparou essa noite para nós ouvirmos a Tua voz, para nós podermos sair deste lugar alimentados pela Tua palavra. O Senhor, Jesus querido, já está aqui nesta casa. Nós já podemos sentir a Tua presença, já podemos sentir o fluir do Espírito Santo de Deus que se manifesta entre nós. E eu te glorifico, Jesus, porque a Tua palavra diz que onde o Espírito Santo de Deus está, a liberdade. Então, Senhor, faça o Teu querer em nós. Faça, Jesus querido, o Teu querer nesta casa hoje. Que em nome de Jesus a atmosfera espiritual deste ambiente seja transformada agora. Que seja uma atmosfera de glória. Que seja um lugar, Jesus querido, onde o Senhor vai ser adorado em espírito e em verdade. Transforma, Jesus querido, este ambiente para que esse lugar seja o lugar onde nós vamos entregar ao Senhor aquilo que é devido ao Teu nome, aquilo que é devido à Tua presença, à Tua majestade santa, Pai. Reina nesta casa, reina em nossas vidas, reina neste lugar. Toma conta, Jesus querido, deste quarteirão, dos nossos vizinhos aqui ao nosso derredor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Venha tocando, Senhor, nas famílias, nas casas, Senhor, a Deus. Em nome do Senhor Jesus, aqui dos nossos vizinhos, que o Teu Espírito Santo venha fazendo a Tua obra neste lugar, neste bairro, Senhor, ao qual nós entregamos ao Senhor e confiamos a Ti, Jesus querido, este bairro, crendo que o Senhor tem uma obra grandiosa para fazer e o Senhor já está começando essa grande obra. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Jesus querido, nesta noite, sermos, Jesus querido, verdadeiros adoradores na Tua presença. Que nós possamos, como filhos, te adorar. Que nós possamos, como filhos, Jesus, estar na Tua presença sem reserva. Que nós possamos estar diante de Ti, Senhor, inteiros. Sem nada que nos impeça, Senhor, de entregar o nosso melhor e também de receber de Ti aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Espírito Santo de Deus, mais uma vez eu digo, fique à vontade nesta casa, tenha liberdade em nossos corações, em nossa mente, tenha liberdade, Senhor. Faça, Jesus querido, aquilo que o Senhor já propôs em Teu coração e que nós possamos receber com alegria tudo aquilo que o Senhor tem para nos oferecer aqui nessa noite. Seja bem-vindo. Que seja bendito entre nós, Espírito de Deus. Senhor, nós te adoramos. Te adoramos. Como filhos amados, nós te adoramos. Como noiva do Senhor, nós te adoramos, Jesus. Seja bendito nesta casa, Jesus, esta noite. Nós te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, ao soberano que já está aqui neste lugar, que reina, que vive para sempre, eternamente. Aleluia. Nós te glorificamos, Jesus, pela Tua presença, pelo Teu poder, pela Tua glória, pelo Teu manifestar, pela Tua bondade, pelas Tuas misericórdias que se renovam todas as manhãs em nossas vidas. Nós te glorificamos por quem Tu és, Jesus. Aleluia. Transforma o nosso ser esta noite na Tua presença, Pai. Não entendo o meu próprio agir. Oh, glória a Deus. Sem Tua graça, o que seria de mim? Não entendo. Não entendo o meu próprio agir.
tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, tem uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu penso o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu penso o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre para viver a tua vontade. Por te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reinar o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu penso o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu penso o pecado. Então enche-me de ti,
até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Oh, Jesus, como nós precisamos de Ti para sermos libertos, Senhor. Como nós precisamos da Tua presença, Senhor, para sermos libertos de nós mesmos. Para podermos vencer aquilo que muitas das vezes tem nos escravizado, tem nos aprisionado, Senhor. Nós precisamos de Ti, Jesus, o nosso libertador, para nos ajudar, Senhor, a renunciar ao nosso querer, a renunciar ao nosso eu, à nossa vontade. Oh, Deus, todas as nossas paixões, para podermos estar contigo, Jesus. Para sermos libertos por completo, Senhor. Transformados segundo a Tua glória, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Transformados, Senhor, para Te servir, Jesus, como o Senhor deseja, como o Senhor quer de cada um de nós. Nós precisamos de Ti, Jesus, para sermos libertos, para sermos transformados, Senhor, de glória em glória, como a Tua palavra nos diz. E só em Ti, Jesus, somente em Ti. Em nenhum outro, Jesus querido, a libertação. Em nenhum outro Deus existe essa libertação, só em Ti. Nós precisamos de Ti para sermos libertos, Jesus. Liberta-nos de nós mesmos, Jesus. Para que nós possamos, Senhor, fazer a Tua vontade. Para que nós possamos cumprir o Teu Evangelho, Senhor, com excelência. Liberta-nos de nós mesmos, Jesus. Liberta-nos nesta noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o nosso libertador. Aplauda Jesus. Oh, Pai, muito obrigada, Jesus, pela Tua presença nessa casa. Obrigada, Jesus, porque já o Senhor está falando conosco. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Se não fosse Jesus na nossa vida, queridos, hoje estaríamos escravizados pelas coisas que o Senhor nos libertou. Se não fosse Jesus ter ido até a cruz do Calvário, ter vencido por nós, ter nos dado a vitória, ter vencido tudo para nós ali naquela cruz, hoje nós ainda estaríamos condenados. Aleluia. Glória a Deus. Escravizados por Satanás, rendidos a uma condenação eterna, não apenas aqui nesta terra, mas uma condenação eterna. E Jesus, o nosso Jesus, foi até a cruz, conquistou a nossa vitória, nos deu uma nova vida, nos deu uma reconciliação com o Pai, e fez de nós novas criaturas, fez de nós filhos de Deus. E hoje nós só temos que agradecer pela libertação que Jesus trouxe para nós. Obrigado, Jesus. Aleluia. Mas o meu libertador, Jesus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, um pouco mais rápido, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Aleluia. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
atraídos por esse amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Fomos atraídos por esse amor, o amor do Pai, revelado em Jesus para nós. Nós somos atraídos para essa cruz. Não uma cruz de sofrimento, mas uma cruz de amor. Um amor incondicional, um amor sacrificial. Jesus é esse amor. Aleluia. Glória a Deus. Santo ao Senhor. Glória a Deus. Quantos têm sede de Deus aqui? Aleluia. Aleluia. Que nós possamos, assim como o salmista escreve no Salmo 42, uma corça anseia por águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Que nessa noite nós possamos ter essa sede pelo Senhor, pela sua presença, pela sua palavra, por tudo que Ele é. Que nós possamos ter sede de Deus, como a corça tem sede pelas águas, e percorre quilômetros e quilômetros à procura de fontes de águas. Que essa seja a nossa sede esta noite, pelo Senhor Jesus. Que essa seja a nossa sede constante pela presença dEle e pela sua palavra, em conhecê-lo cada vez mais, em estar com Ele cada dia mais. Que nós possamos ter sede de Jesus, como a corça pelas águas. Aleluia. És bendito, Senhor. Como a corça suspira por água, a minha alma tem sede de Deus. Se você sabe, cante isso ao Senhor. Como a corça suspira por água, a minha alma tem sede de Deus. Aleluia, como a corça
Como a costa suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Como a costa suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Meus olhos te procuram em todo lugar. Meu coração te busca em todo tempo. Só quero uma coisa e é te contemplar. E quanto mais te vejo, mais te desejo. Meus olhos te procuram em todo lugar. Meu coração te busca em todo tempo. Só quero uma coisa e é te contemplar. E quanto mais te vejo, mais te desejo. Como a costa suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Como a costa suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Como a costa suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Como a costa suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Jesus, teu nome é minha canção e todo meu coração anseia por ti. Jesus, como perfume derramado, é o teu nome aqui neste lugar, que me embriaga e eu só posso te adorar. Jesus, teu nome é minha canção e todo meu coração anseia por ti. Jesus, como perfume derramado, é o teu nome aqui neste lugar, que me embriaga e eu só posso te adorar. Jesus, teu nome é minha canção e todo meu coração anseia por ti. Jesus, como um perfume derramado, é o teu nome aqui neste lugar. Eu só posso te adorar, como a costa suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Como a costa suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Sim, Jesus. Como a costa suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Como a costa suspira por água, minha alma tem sede de Deus. Nossa alma anseia por ti, Jesus. A nossa alma anseia e espera por ti todos os dias. Ansiamos pela tua presença, ansiamos, Jesus querido, mais de ti. Como a tua palavra diz, como os guardas que estão de vigia aguardam ao amanhecer, assim a nossa alma espera por ti, Jesus. Assim a nossa alma anseia pela tua presença.
Nós ansiamos por Ti, Jesus. O dia em que o Senhor virá ao nosso encontro, o dia que o Senhor virá buscar a Tua igreja, aonde, Jesus querido, nós estaremos contigo plenamente, para sempre, sempre, sempre. A nossa alma anseia, Jesus. A nossa alma anseia por Ti, Jesus. O nosso coração pulsa pela Tua presença. Oh, Senhor, não existe nada em nós que não deseje o Senhor. Não existe nada em nós que não almeje mais de Ti, Senhor. Em Te conhecer mais, em estar mais com o Senhor, em nos dedicar mais a Ti, Senhor, em ter o Senhor cada dia mais em nós, enchendo-nos, preenchendo-nos. Nós desejamos a Ti, Jesus. Desejamos a Tua presença. Desejamos a Tua santidade, a Tua majestade. Desejamos a Tua glória, Senhor. Desejamos a Ti. Nós Te desejamos, Senhor. Mais do que tudo, mais do que tudo. Não existe nada nesse mundo que se compare a Ti. Não existe nada, Senhor, nessa terra que se compare ao Senhor, a Tua presença, a quem Tu és. Não existe nada, Jesus. Tu és o único Deus. Tu és o nosso único amor, Jesus. Tu és o único amor da nossa alma. Por isso nós ansiamos por Ti. Por isso nós usamos aqui nesta noite e declaramos a palavra de Davi. Como a costa anseia por águas, como a costa suspira pelas correntes das águas, nós ansiamos pela Tua presença, Jesus. Nós ansiamos por Ti, porque Tu és o socorro da nossa alma. Tu és o refúgio, Jesus querido, que nós encontramos em tempos de angústia. Tu és, Jesus querido, o abraço forte que nós recebemos quando nós estamos nos sentindo sozinhos. Tu és tudo que nós precisamos, Jesus, para onde mais nós iríamos. Aonde mais nós nos esconderíamos, senão na Tua presença, Senhor. Tu és tudo que nós precisamos. Tu és tudo que a nossa alma anseia e precisa. A nossa alma anseia por Ti, Jesus. A nossa alma anseia por Ti, ó Deus. Como a costa suspira por água, a minha alma tem sede de Deus. Como a costa suspira por água, a minha alma tem sede de Deus. Se isso é verdade para você, cante ao Senhor. Como a costa suspira por água, a minha alma tem sede de Deus. Como a costa suspira por água, a minha alma tem sede de Deus. Você pode mais uma vez cantar isso para o nosso amado? Como a costa suspira por água, a minha alma tem sede de Deus. Como a costa suspira por água, a minha alma tem sede de Deus. Como a costa suspira por água, a minha alma tem sede de Deus. Como a costa suspira por água, a minha alma tem sede de Deus. Aleluia! Você que tem sede, aplauda Ele, que sacia a nossa sede esta noite, que vem de encontro à necessidade da nossa alma. Aleluia! Jesus é o nosso socorro, bem presente na angústia, a certeza de que nós não estamos sozinhos, ainda independente da situação em que estejamos enfrentando. Jesus está conosco. Jesus é o nosso auxílio. Jesus é tudo que nós precisamos. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.
Graças a Deus porque nós temos Jesus. Amém? Nós Amém. vamos ver que a palavra do Senhor, desde Gênesis até Apocalipse, fala sobre Jesus. O Velho Testamento aponta para Jesus. O Novo Testamento traz Jesus à existência. Traz Jesus a nós. O que nós poderíamos fazer sem Jesus? Salmista Davi, um homem inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu grandes salmos, palavras maravilhosas que hoje servem para nós de orações em momentos que nós não temos palavras para orar ao Senhor. Quantas vezes, em momentos em que faltam palavras, nós podemos abrir a Bíblia e podemos orar. Aquilo que Davi escreveu em momentos em que ele passava por situações complicadas, muitas das vezes piores do que as nossas. E essas orações nos fortalecem. E essas orações nos levam à presença do Pai e traz o socorro do Senhor para nós. Que nós possamos crer em Jesus. Assim como Davi ansiava pela presença do Senhor, que nós possamos ansiar por Ele também. Que não seja apenas uma leitura, que não seja apenas uma oração vazia, mas que seja a sede da nossa alma, que seja a sede do nosso coração, de tudo de nós para com o Senhor, que seja uma sede insaciável, constante pela presença dEle. Porque nós não sabemos quanto tempo nós estaremos aqui. Quanto tempo nós teremos Jesus aqui conosco. Então que nós possamos ter sede dessa presença, ter fome dessa palavra de Deus. E que todos os dias nós sejamos saciados, mas que nunca seja o suficiente. Que você sempre queira mais da presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu convido você a estender as suas mãos para cá. Vamos orar, clamar ao Senhor. Aleluia. Para que o Senhor venha usar a vida do Beto, para que ele venha falar conosco. E que nós estejamos com os nossos ouvidos abertos para ouvir. O nosso coração como uma terra boa para receber a semente. Amém? Senhor, em Tua presença, mais uma vez em oração, nós nos colocamos diante de Ti. E clamamos neste momento, Senhor, intercedendo pela vida do Teu Filho, para que ele possa, Jesus querido, nesta noite, ser usado pelo Senhor, com poder, com autoridade, com ousadia, Senhor, mas também com muita unção, com a glória do Senhor sobre ele, que ele possa transmitir a nós a Tua mensagem, Senhor, com excelência, mas também, Jesus querido, com fidelidade. Que o Senhor use a vida dele e que nós possamos receber a Tua palavra com alegria em nossos corações. E que seja, Jesus querido, a semente que vai cair em terra boa e vai frutificar para a glória do Senhor e para o Teu reino. Em nome de Jesus oramos e graças damos ao Senhor. Amém e amém. Amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor esteja com todos. Amém. Mais um domingo, estamos na presença do Senhor para louvá-lo, como já fizemos, e agora ouvir a voz do Senhor para ver o que Ele tem a falar conosco nesta noite. Amém? Então peço que você abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Aleluia. Amém? E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Aconteceu, depois de uns tempos, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura. E se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. Mas de Caim e de sua oferta não se agradou.
E irou-se Caim fortemente, e descaiu o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem procederes, não é certo que serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E disse: não sei, não sou eu o guardador do meu irmão. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão derramado na terra clama a mim. E agora, maldito és tu na terra que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, esta não dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é muito grande o meu pecado para que possa ser perdoado. Eis que hoje me expulsas para longe da tua presença, e me esconderei e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que qualquer um que me encontrar me matará? O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não se ferisse qualquer que o encontrasse. E saiu Caim diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Amém? Aqui já no comecinho fala: e conheceu Adão a Eva. Mas Adão já tinha conhecido Eva, né? Adão já conhecia a sua esposa. Isso aqui aconteceu depois que eles foram expulsos do paraíso. Então aí diz: e conheceu Adão a sua mulher. Quer dizer que ele coabitou, também algumas versões vai dizer coabitou. O que quer dizer isto? Que eles tiveram intimidade, que eu creio que antes ainda eles não tinham intimidade. E a partir desse tempo eles começaram a ter intimidade como casal. Vou falar bem claro, sexo, né? Então eles tiveram relação e nasceu Caim e Abel. Mas a gente vê a história que... Eu quero ser bem breve, tá? Até pelo barulho um pouco hoje. Nós vamos ver nessa história inveja, o primeiro assassinato, que Abel pegou das suas coisas e levou até o Senhor, das ovelhas, que ele era pastor de ovelhas. E Caim era lavrador da terra. Então o que ele tinha? Vamos dizer hoje assim, né? Mandioca, abóbora, frutos da terra, né? Manga, laranja, enfim. Tudo que ele colhia, ele tirou uma parte e levou até Deus. E Abel levou da parte dele, das ovelhas, das melhores ovelhas, até Deus. Mas a palavra vai falar que o Senhor aceitou somente a oferta de Abel. Por quê que o Senhor aceitou somente a oferta de Abel? Alguém sabe? Não era por causa dos frutos. Não era por causa dos frutos. Mas era sim por causa do coração. Era por causa do coração
de Caim, vamos dizer assim hoje, se a gente fizer a obra do Senhor, de qualquer forma, a gente pode dar o melhor aí. Mas se fazer de qualquer forma, não estando no coração, não vai adiantar. Não vai adiantar. Você pode vir lavar a igreja, você pode tocar, você pode pregar, mas se não tiver no seu coração aquele anseio de fazer, não vai adiantar. Então Caim, ele pegou ali dos frutos, vamos dizer assim, ele catou de um montante que ele tinha, ele catou qualquer um ali e levou até o Senhor. Mas Abel não. Abel, ele olhou, ele escolheu as melhores ovelhas e levou até o Senhor. E chegando lá, o Senhor viu as coisas que Abel tinha levado. Eram boas, mas não foi por causa disso. Foi por causa do coração e da fé de Abel. Ele entregou tudo que ele tinha ali, de melhor, ele entregou. Então o Senhor aceitou. E quando Caim levou, o Senhor não aceitou. O Senhor rejeitou. Ele ficou furioso, porque Abel tinha levado, o Senhor tinha aceito. Mas ele levou e o Senhor não aceitou. Podia ser que ele tinha ter levado até mais coisas muito mais coisas do que Abel levou. E então ele se enfureceu. Entrou ira no coração dele. Raiva. E aí então o Senhor pergunta para ele: por que desfalece teu rosto? Por que iraste? Aí ele ainda pergunta: se fizeres o bem, não será aceito? Ele perguntou: se fizeres o bem, não será aceito? Mas se fizerem o mal, o pecado jaz à sua porta. Mas ele, nós vendo aqui, ele não quis se redimir, falar, não, eu errei, eu vou fazer o melhor. Mas o que ele fez? Aí ele acabou fazendo coisa pior ainda. Chamou o irmão, vamos lá no meio do mato ali, eu tenho um negócio para mostrar. E chegando lá, ele mata Abel. Mas o Senhor já sabia. E pergunta para ele: cadê seu irmão? Ele fala: sou eu agora cuidador do meu irmão? Sou eu agora segurança dele para ficar olhando, para ficar de babá dele? O que eu vejo aí? Um desrespeito. Ele desrespeitou o Senhor, o Criador dele, o Pai dele. Porque ele perguntou: cadê o seu irmão? O que ele poderia ter falado? De outra forma, mas tudo bem, ele já tinha errado. Mais um errinho, o que era? Igual a gente sempre fala: eu pequei, pecar mais um pouquinho, não é nada. Então a gente vai tirando bastantes coisas dessa passagem. E aí então o Senhor fala para ele: por que fizeste isso? E aí a gente vai ver pelo decorrer da passagem que ele amaldiçoa a Caim. Ele amaldiçoou Caim. Foi expulso dali onde ele estava, teve que viver numa outra terra, onde ele fundou uma cidade, colocou o nome do filho dele na cidade, enfim, Mas o que eu quero trazer hoje para nós aqui nessa noite é que nas igrejas hoje em dia está vendo muito isso. Tem muito isso acontecendo. Não estão matando fisicamente, mas espiritualmente. Quando uma pessoa ela faz algo na igreja, não
vou falar aqui porque a nossa igreja é pequena, tem poucos membros, né? Então não tem muito isso. Mas em igrejas grandes, a gente vê que tem 2 bateristas, muitas das vezes tem 2 ministros de louvor, tem mais de 20, 30 obreiros na casa. E ali acontece muito isso. Porque vem um baterista, ele toca de um jeito, aí vem um outro que toca melhor que ele. Aí o pastor acaba gostando do que toca melhor, não do que tem mais unção. É o mesmo relato de Caim e Abel. Acontece isso ou não acontece? Tem o obreiro querido. Desculpa a palavra, mas o puxa-saco. Né? O obreiro que fica ali, né? Sempre quando o pastor está, ele quer estar junto, quer fazer tudo, quer tirar o sapato do pastor, quer tirar a meia do pastor para ganhar um patamar mais alto. Né? Isso acontece. Mas tem alguns que são humildes. E o Senhor os levanta. Aí tem uns que não faz o que esse com humildade faz. Ele prega, ele ora, ele jejua, ele faz tudo o que tem que fazer. Não pelo pastor, mas por Deus e pela vida dele. Aí tem aquele que não faz nada, ele olha, olha lá, tá lá. Aí ele começa a queimar o irmão com os outros irmãos. Começa a fazer isso. Queima aqui, queima ali. Aí acaba acontecendo que o pastor vai até sem sabedoria, né? Vai até o irmão, fala com o irmão. Aí ele começa a ouvir um monte de gente falando. O que acontece? Mata a fé do irmão. Mata a fé do irmão. Aí o irmão sai da igreja. Ele se volta para o mundo. Porque o mundo lá fora, se você estiver num barzinho, você pedir uma pinga, lá o cara paga. Se tiver uma roda fumando baseado, eu sei porque eu vivi isso. Se tiver uma roda ali fumando baseado, você passar ali e falar, ô, dá licença, deixa eu... Ô, senta aí, irmão. Irmão, senta aí, irmão. Compartilha com nós aí. E a igreja? Se você passar numa igreja onde estão comendo alguma coisa, você parar e pedir um prato, a turma começa a olhar feio para você. A turma começa a olhar feio para você. Não é verdade? Então o irmão é bem mais acolhido lá no mundo do que acolhido na igreja. Aí o irmão sai, aí todo mundo fica, nossa, o irmão desviou, o irmão foi embora. Mas foi culpa do irmão? Foi culpa nossa. Culpa de quem começou as picuinhas, vamos dizer assim. De quem começou a falar. Do pastor que não teve sabedoria. Não é verdade? Porque quando acontece isso, queridos, uma igreja grande é dura de cuidar. A pequena já é difícil. Mas uma maior é difícil. Você vai ter que ter mais pessoas do seu lado para te ajudar a cuidar. Só que aí, se você não sabe escolher as pessoas que vão estar do seu lado para te ajudar, você acaba se quebrando sozinho. Porque escolheu mal. Porque a turma gosta de um que toca melhor, que toca mais pesado, e o outro que toca mais bonitinho ali, ele prefere ouvir a melodia, enfim. Não, prefere o barulhento. O que faz tribal, o que faz um monte de coisa. Tem coisa que nem pede a música que o cara está fazendo na bateria. Acaba encobrindo tudo. A turma gosta daquele. A turma gosta do bocudo, que fala. Mas não gosta do que põe o joelho no chão e ora. A turma gosta do que fica ali, adulando, bajulando. Mas do outro que fala, ó, irmão, você está errado, você não pode fazer isso. Aí já põe de lado, não gosta. Então o que eu quero chegar nisso? Que as pessoas estão querendo mais as coisas erradas do que as coisas certas dentro da igreja. E daqui para frente vai ser pior. Se você chegar num irmão, num obreiro,
num membro, numa ovelha, ou num ministro de louvor, quem for lá que tenha um cargo na igreja, se você chegar e falar, ó, senta aqui, você está fazendo assim, 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 isso é errado, não é certo fazer isso. A pessoa já vira a cara com você, não quer ser repreendido, não quer ser repreendido. Se você fala, vira a cara, chega no culto de cara feia, às vezes daí nem olha para você, nem cumprimenta. Não é verdade? Isso acontece, a gente sabe que acontece. Que a gente vai visitar igrejas, a gente vê o jeito que as pessoas chegam. A gente sabe, a gente conhece. Se olhar na cara, você já vê. Olha lá, o irmão está brigado com o outro. Porque chega, cumprimenta todo mundo, mas não cumprimentou aquele. Então você fala, alguma coisa tem, né? Alguma coisa tem, né? Então isso acontece muito. Acontece muito dentro das igrejas. Inveja. Inveja demais. Se tem inveja do irmão, pega o lugar dele. Fala para ele, viu, eu quero ficar no seu lugar. Tudo que você faz, eu vou fazer. Você vai dar conta? Você não sabe o que o irmão faz. Às vezes o irmão passa lá 12 horas orando de joelho no milho ali. Você não aguenta orar meia hora de pé. Meia hora não é isso. 5 minutos não aguenta. Aí você quer fazer o que o irmão faz. Não é que você quer fazer o que ele faz. Você quer pegar o lugar dele, mas não fazer o que ele faz. É assim que está acontecendo nas igrejas hoje. Estão matando pastor, estão matando ovelha, estão matando diáconos, estão matando músicos. Se olhar no mundo aí fora, tem um monte de gente morta, espiritualmente. Ótimos músicos. Conheço alguns. Conheço pastores também que já desviaram, estão vivendo no mundo. Eu, graças a Deus, fui ao contrário. Eu estava lá, eu vim para cá. Eu estava lá, eu vim para cá. E não pretendo sair. Não pretendo sair. E Deus não vai me tirar, porque Deus não tira ninguém. Quem sai é a gente, são decisões nossas. Ah, mas o irmão falou mal aí e tal. Tudo bem. Você está na igreja por quê? Por causa do irmão ou por causa de Deus? Se muitas das vezes o Senhor não atendeu uma oração sua e atendeu a oração do irmão, por que você vai se irar? Às vezes você orou errado. É o que aconteceu aqui. Caim fez errado. Não era para ele fazer daquela forma. O que era para ele fazer? Senhor, eu errei. Peraí, eu vou fazer direito. Catar lá e fazer tudo melhor. Não teria acontecido isso. Mas o irmão entra da igreja. O irmão lá está orando lá por um casamento. Né? Ele entrou agora na igreja, está caminhando e está orando por um casamento. E você está lá 3, 4 anos na igreja orando por um casamento e o Senhor não concedeu ninguém para você. Aí aparece a bênção na vida do irmão, o irmão casa e você fala, mas como que ele casou e eu não casei ainda? Já faz 3 anos que eu estou aqui. Você está fazendo alguma coisa errada. Alguma coisa de errado você está fazendo. As primícias suas. O que você está entregando? Você está entregando como Caim ou como Abel? É fato isso. É fato e é fácil de saber. O que você está entregando? Não estou falando de dinheiro não, tá? Não estou falando de dinheiro, não estou falando de dinheiro, não estou falando de nada disso. Você tem que dar seu carro, você tem que dar sua casa. Não. É entregar o seu melhor. O que é o seu melhor? A sua vida, seu coração, sua alma. Entrega tudo que você tem. Isso é o melhor que Deus quer de nós. Isso é o melhor. Ele não quer seu carro. Como igrejas aí, você tem que dar o carro aqui, que o Senhor vai dar um carro melhor para você. Aí você dá o seu carro, que você tem que levar você para cá e para lá, que é velhinho e tal. Aí você fica sem carro, porque você deu o carro da igreja. Aí você tem que andar a pé. Aí você fala, nossa, o Senhor falou. Eu não falei nada, não. Não foi eu, não. Você ouviu a voz do diabo. Aí você foi lá e fez o que não era para fazer. Concorda comigo?
Então vamos vigiar, irmão. Vamos ver o que a gente está entregando para o Senhor. Qual que é o nosso melhor? O que a gente está entregando para Deus? Deus está aceitando o que você está entregando para Ele? Isso aí fica um ponto de interrogação. É para a gente se analisar mesmo, é para a gente se perguntar mesmo. Deus está aceitando o que eu estou entregando para Ele? Senão a gente está em vão. A gente está em vão. É melhor estar lá fora. Porque lá o que você entregar para o diabo, ele aceita. O que você entregar para ele, ele aceita. E ainda dá coisa para você melhor ainda. Quem quer ir lá fora? Quem quer? Ninguém? Então vamos entregar o nosso melhor para Deus. Não vamos fazer como Caim. Para depois ficar frustrado, para depois querer matar o irmão. Vamos fazer como Abel. Pegou das suas primícias lá, separou, com fé e temor a Deus. E entregou. O Senhor aceitou. Amém? Entenderam a palavra? Amém? Quero só ler aqui. 1 João 3,12. Não como Caim era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque suas obras eram más e a de seu irmão eram justas. É o que eu falei, tem gente que quer matar o irmão porque ele faz coisa boa na igreja. E ele não. E ele quer matar o irmão porque o irmão faz coisa boa e ele não faz. Aí coloca para mim em Hebreus 11, 4. Olha lá. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Mateus 23, 35, para encerrar. Mateus 23, 35. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Põe mais um versículo. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. O irmão que você matar, filho, vai vir sobre a sua vida. Vai vir sobre a sua vida. Então vai vir sobre essa geração. É a nossa geração. É a geração que mais está matando. A geração que mais está matando, está mais assassinando os irmãos do que trazendo para perto e resgatando. Amém? Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, glorificamos o Teu santo nome, Pai, porque mais uma vez o Senhor tem nos ensinado, Pai querido, através da Sua palavra, Pai. Trazendo, Senhor Jesus, coisas novas para nós, aprendermos cada vez mais, Senhor. Para que possamos vigiar, Senhor, e não matarmos, Senhor Jesus, mais irmãos, Senhor, não matarmos mais almas, Pai querido. E sim, Senhor Jesus, trazermos, Senhor Jesus, para perto de Ti, Pai querido. Senhor, nos auxilia, Pai. Nos traz, Senhor Jesus, aleluia, paciência, Senhor. Nos traz discernimento, Pai. Nos traz sabedoria, Senhor, para saber, Senhor Jesus, cuidarmos, Pai querido, dessas pessoas que estão precisando, Pai. E não acabar de empurrar essas pessoas a mais para o mundo, Senhor. Então, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, Pai. Por ter trazido isso ao meu coração, Senhor Jesus, e ao coração dos irmãos, Pai.
Muito obrigado, Jesus. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Entenderam a palavra? Bem curtinha, mas para a gente ter um entendimento melhor. Para a gente saber o que a gente vai estar fazendo com os irmãos. Às vezes a gente está matando o povo e não está nem sabendo que está matando. Não é verdade? É aquele jeito que acostumou a fazer, vai fazendo e as pessoas vão indo embora e a gente vai pagar um preço por isso. Amém? Glória a Deus. Passar para os dízimos e ofertas. Você que trouxe, você que tem aí o seu melhor, você que vai ofertar também, dizimar com o Pix, com a conta da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Estenda as mãos aqui. Pai, muito obrigado, Jesus, por esses dízimos, Pai, e essas ofertas. Assim como Abel, o Senhor entregou o seu melhor, nós entregamos, Senhor Jesus, o nosso melhor aqui, Pai. Que o Senhor possa aceitar, Senhor, esta oferta, Senhor Jesus. Sabemos, Senhor, que o Senhor não precisa de dinheiro, Pai, de dízimo, de oferta. O Senhor precisa, Senhor, da nossa vida, Pai, no altar contigo. Pai querido, mas as igrejas, Pai querido, precisam, Senhor, de dinheiro, Pai querido, para pagar, Senhor, as dívidas, Pai, para poderem manter as portas abertas, Senhor. Então, muito obrigado, Senhor. Eu peço que o Senhor prospere na vida de cada irmão que dizimou e ofertou. Também daquele que não teve para dizimar e ofertar, que o Senhor possa abrir as portas em nome de Jesus. Pai, então abençoa, Senhor, esses dízimos e ofertas. Em nome de Jesus, que possa manter, Senhor Jesus, essas portas abertas. Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Recado. Terça, culto de oração, 7h30. Venha, traga um convidado. E domingo, Santa Ceia. Amém? Glória a Deus. Traga um convidado também para a Santa Ceia. Traga um irmão, convide o irmão, mesmo que ele não seja cristão, convide ele para estar conosco. Amém? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, entramos na tua presença mais uma vez. Te agradecendo, Pai, por mais este culto, Senhor Jesus, por ter falado conosco, Pai, através dos louvores, Pai querido, por ter falado através da palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus, por cada dia estar nos ensinando mais, Pai. Muito obrigado, Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, a vida da Cris e do Isaac que estão em casa, Pai querido, que a Cris está cuidando do Isaac, Senhor Jesus. Leva a cura, Pai querido, até eles, em nome de Jesus. Envia o teu anjo agora lá, Pai querido, naquele lar, para que possa haver cura e restauração, Pai. Muito obrigado, Jesus. Também nos leva de volta aos nossos lares em segurança, abençoando, Pai querido, cada um, em nome de Jesus. Abençoa também a vida da Miriam que está trabalhando, a vida do Andrei. Muito obrigado, Pai querido. Cuida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Acampa os teus anjos na frente dos nossos carros, Pai, nos guardando e nos livrando de todo acidente, Pai querido. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo não esteja somente hoje, mas para sempre. Todos que creem digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Aplaude o Senhor. Aleluia.